Vou bater um papo com o ex-prefeito de Ilhéus, bater um papo com ex-deputado federal, secretário-geral do Progressista no estado da Bahia, nosso querido amigo, professor Dr. Jabes Ribeiro. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Vila. Bom dia, Aline. Tudo bem? Tudo jóia. E Neto? Bom dia, Ilhéus. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu já disse que eu gosto de estar por aqui, né? A gente conversa legal. E alegria muito grande poder ter essa conversa. Eu imagino interessante, imagino que seja produtiva para o ouvinte. Sobretudo levando a informação e um pouco da minha visão sobre o que acontece nesse nosso país, nesse nosso estado e na nossa querida Ilhéus. Perfeitamente. Eu vi uma cena essa semana que eu acabei lembrando de você, Jabes. Em relação a Ciro Gomes. Ciro Gomes se filiou agora ao PSDB. Foi. Você foi do PSDB, né? Conhece muito bem o PSDB, especialmente quando o PSDB estava nascendo, né? E Ciro Gomes está no PSDB agora. De Fernando Henrique, Mário Covas, Zé Serra, essa turma toda. Mas Tássio Gereissati. Isso, era um PSDB diferente. É muito diferente do que é o PSDB hoje aí. E o Ciro Gomes, pelo que eu observei, parece que Ciro Gomes mudou, eu não sei se mudou de pessoa, porque o discurso ele mudou completamente. Pelo menos na minha avaliação, mudou completamente o discurso. Como é que você avalia hoje, que você fez a avaliação de Ciro Gomes? Você que teve relação com Ciro Gomes também. Me fala um pouco aí. Olha, é difícil, né? Porque é difícil. Não, porque, veja bem, eu conheço o Ciro, nós fomos da executiva do PSDB, naquele momento em que o PSDB era realmente um partido social-democrata, que tinha uma presença, um espaço na política nacional. Chegou à presidência da República 2 vezes. Exatamente, com Fernando Henrique. Um partido que tinha muita força política. Eu fui, por exemplo, vice-líder de Zé Serra. Eu tomava conta da parte de plenário. Sempre gostei do debate, da discussão política. E Serra era o líder. Foi um momento importante da vida do país, a presença do PSDB. Ciro é uma figura extremamente preparada. É um grande quadro. Mas esse Ciro tem um problema, na minha visão, com todas as escusas a quem gosta dele, eu também gosto, tenho nenhuma dificuldade. Ciro fala antes de pensar. Bem, quando você fala antes de pensar, você acaba falando aquilo que logo depois, uma reflexão maior, você percebe, poxa, avancei o sinal. Bem, se é erro, acerto, não sei. Mas acho que o temperamento de Ciro muitas vezes inviabilizou alguns momentos importantes da sua trajetória política. Ciro foi governador, Ciro foi ministro de Estado, Ciro tem uma presença importante, sobretudo no Ceará e na própria política nacional. Sim. Foi candidato a presidente da República em algumas oportunidades. E em alguns momentos, inclusive, houve um momento em que ele foi candidato a presidente da República, em que ele fez algumas afirmações e opiniões, na Bahia, inclusive, que foram muito complicadas em relação à questão. E muitas vezes não é nem, entendeu? Não é nem aquilo que ele acha, mas coisas que ele acabou falando. Não sei se você lembra de um episódio com negros, entendeu? Bem, acho que esse movimento do Ciro, ele indica uma certa dificuldade de se situar em um espaço, não é? Então, ele não fica em lugar nenhum. Perdido, né? Eu não diria nem perdido, viu, Aline? Mas ele briga demais. Briga demais. Tem um amigo que me disse, você não pode brigar com todo mundo. Tem horas que ele briga com todo mundo. É como se ele fosse o arauto da moralidade e tal, e é uma pessoa séria, não estou discutindo isso. E todo mundo, ninguém vale nada. E o pior é que ele muda de opinião. O Lula já foi uma pessoa espetacular para ele.
tá certo? Quando o Lula não atendeu aquilo que era o projeto dele, sobretudo na eleição de 18, em que ele imaginava ser o candidato a presidente do lugar do Haddad, Isso. ele ali não perdoa Lula. Na política, se você começar a ter atitudes, entendeu, que sejam muito, eu diria que radicais em relação a determinados temas, eu acho que você tem que ter princípios. Eu digo, o princípio não se negocia, porque princípio é princípio, mas a forma, tá certo? O modus operandi, a articulação, claro que as coisas mudam, as coisas se alteram. Eu lamento, porque eu acho que Ciro teria todas as condições de ter um papel muito mais importante na política nacional, mas creio que esse seu temperamento irracível, tá certo? Essa sua forma, muitas vezes, era amigo de Tasso, brigou com Tasso, hoje já está amigo outra vez de Tasso, dizia de Bolsonaro o diabo. O diabo. Não sei se, evidentemente... Ele disse que Bolsonaro era ladrão de gasolina. Pois bem, aí depois se coloca ao lado das forças ligadas a Bolsonaro de alguma forma, só com o objetivo de derrotar o Lula. Eu acho que a política não pode ser assim. Você não pode, eu estou aqui, não é porque eu acredito nisso aqui, é porque eu quero lhe derrotar. Enfim, eu fico triste, porque ele realmente é um grande quadro, tecnicamente falando, um grande quadro, e politicamente Ele é preparado, mas essa bipolaridade dele... Isso que prejudica ele, com certeza. Vamos para 18, que você citou 18 Eu tenho algumas aqui. pessoas assim, eu brinco sempre, olha, isso é tipo Ciro Gomes, entendeu? Eu não vou dizer não, porque um dia desse eu falei aqui de uma pessoa, poxa, porque eu citou meu nome. 18. Eu não sou Ciro, estou na fase de evitar confusão. Pois é. Lembrar 18 que você lembrou aí, Jabes, a probabilidade de Ciro ser o candidato de Lula, duas situações. Primeiro, tem que ser da confiança de Lula. E segundo, tem que estar no PT. Se não for assim, a possibilidade seria zero. Então, acho que ele pensou demais, sonhou demais. Isso aí é uma forma do PT atuar, enfim. Você viu aqui em 22, em 22 estava praticamente tudo certo para que o Otto fosse candidato a governador, o Rui candidato ao Senado, não é? Nós indicaríamos a vice e Leão assumiria. O PT depois não topou, porque na cabeça deles, se você se colocasse na candidatura ao governo do Estado um número que não fosse o 13, prejudicaria a formação das chapas proporcionais, tanto federal como estadual. E deu no que deu. Aquele problema de 22 foi muito por essa coisa, esse princípio básico do PT ter muitas dificuldades em abrir mão da cabeça da chapa. Agora, de alguma forma, eu não sei se eles estão totalmente errados. Eu não quero discutir. Foi o que eu disse no início. É uma forma de pensar política, de agir politicamente, mas isso acaba, digamos... É aquela história. Eu digo assim, o PT abre tudo, só não abre o principal. Tá certo? É porque a cabeça da chapa ali e a campanha, no período de campanha, assim, o 13 lá e 13 cá, enquanto o Lula estiver forte, especialmente enquanto o Lula for forte na Bahia, enquanto o Lula tiver, assim, mais de 60%, 70% na Bahia, isso acaba fortalecendo e ajudando a eleição do governador no Estado. Essa é a leitura. Concordo com você inteiramente. Acho que enquanto você tiver na política nacional a presença do Lula, portanto, uma presença forte, né? Enfim, é indiscutível isso politicamente, você vai ter esse problema, vai ter essa realidade. Depois que os acontecimentos passam, eu acho que isso, o historiador, é muito importante, porque é papel daqueles que pensam, fazer avaliação política, não é? Então, depois que passou 22, né, foi muito difícil naquela época para a gente, eu estava muito naquela discussão, entendeu? Eu tive com o Lula em São Paulo, né? Eu participei de todo o debate do assunto. A conclusão é essa, entendeu? O PT tem esse problema, eles acham que é importante para eles, e incluindo um detalhe mais importante ainda. Um dia Wagner me disse um negócio, eu nunca contei isso. Logo depois passou ele, Jabes, demos sorte com Jerônimo, na campanha de 22. Porque nem eles acreditavam que Jerônimo ganharia aquela eleição. Foi cair de paraquedas. A campanha do Neto estava tão forte, tá certo?
tanto sob o ponto de vista de pesquisa, etc., que nem eles acreditavam. Quando aconteceu, pô, ganhamos, então que beleza, né? Mas eles achavam as dificuldades, mas diziam o seguinte: vamos manter o 13 para fazer bancadas. A gente pode perder a eleição para o governo do Estado, mas vamos continuar fazendo política, elegendo uma boa bancada federal e uma boa bancada de estadual. Ao meu ver, esse foi o princípio fundamental. Eu vou chegar em Ilhéus, Certo. mas aí eu queria que você falasse um pouco de Marcelo Nilo nessa nova temporada de Marcelo Nilo aí. Eu tenho observado aí, visto algumas entrevistas bem polêmicas de Marcelo Nilo. Marcelo Nilo foi presidente da Assembleia Legislativa 10 vezes. Marcelo né? Nilo é um bom amigo, entendeu? Conheço bem. Trabalhamos juntos. Tem um episódio com o Marcelo Nilo, eu acho que eu até conto num texto que eu fiz. PSDB, isso era a década de 80, tá certo? Não era nem 80, acho que sim, final da década de 70 e início da década de 80. Houve uma convenção do PSDB. Marcelo Nilo estava de um lado, com o Jutaí, nós estávamos do outro lado. Sabe o que o Marcelo fez? Sim. Convenção ali no Iguatemi. Ali no Iguatemi, aquela centro empresarial da parte de baixo. Estava sendo a convenção, tem um auditóriozinho ali. E nós estávamos fazendo a convenção ali. Sabe o que o Marcelo fez? Quando viu que estava perdido, pegou o livro do IATA, saiu correndo. Mas olha, saiu correndo e a gente correndo atrás dele. Com o livro ATA da convenção. Ele com o livro ATA, porque era a única forma que ele tinha de melar. Melar no sentido de viabilizar a convenção. E lá vai Marcelo. Correndo com o rapaz, nós saímos ali. Um grupo, todo mundo novo, imagina, né? Saímos atrás de Marcelo para tomar esse livro dele. Acabamos pegando ele, foi uma confusão danada, pá. Marcelo é isso aí, tá certo? É esse estilo. Marcelo gosta de briga, é polêmica, entendeu? E ele é assim. Não vai mudar mais de jeito. Brinco com ele, Marcelo, porra, o que é isso? Uma altura dessa. Não tem jeito. Mas é uma figura. Foi presidente da Assembleia 4 ou 5 vezes. Ele ganhou 10 eleições na Assembleia. 10 eleições. Imagine. Não foi 10 vezes presidente, não. 10 vezes. Ele começou com 10 anos, 5 vezes presidente. Assim, 10 anos, perdão. É isso aí. Foi 5 vezes presidente, vezes 2, são 2 anos da 10. Eu acho que ninguém nunca na história da Assembleia da Bahia. Isso teve um lado positivo, teve outro negativo, porque todo mundo olhou, vixe, cuidado, não é? Porque Marcelo, inclusive, ele perdeu a oportunidade, teve um momento de ser vice. Ele não acreditava na hipótese de ser vice. E aí começou, queria ser senador e tal. Pô, Marcelo é outra figura interessante, viu? Tá papa com Ciro. Eu acho que, não sei, mas entendeu? A gente podia escalar ele aí numa posição que ele ia jogar nesse time aí, entendeu? De titular, viu? De titular. Verdade. Ele vai me matar. Pô, já. Pois é. Mas é isso aí, entendeu? É uma figura interessante, meu amigo, entendeu? Mas teve um episódio também. Eu chego aqui para te contar episódios. Vamos lá, conta aí. Teve um episódio interessante, né? Na campanha de quando foi Jabes, quando o Jutaí foi candidato, foi em 14. 14 ou 10 a governador. Né? Bem, e depois nós fizemos não, foi um pouquinho antes. Em 2008, Luiz Eduardo morreu em 2008, em início de 2008. E Marcelo, você sabe da minha relação com o Luiz Eduardo, Sim. né? E nós construímos, a pedido de Fernando Henrique Cardoso, nós construímos a relação entre o PSDB da Bahia com o PFL. Fernando Henrique Cardoso nos disse, um dia estava eu e Mário e Leão, se não me engano, lá no Palácio da Alvorada. Ele disse, vocês me ajudam, se vocês fazem essa aliança na Bahia, vocês me ajudam. Me ajudam inclusive vocês. Isso era prefeito de Ilhéus. Em 2006, você sabe que eu elegi prefeito de Ilhéus. E Marcelo, no início, Marcelo ficou contra.
Mas queria. Ele sabia que a aliança que ele estava fazendo era importante. Sobretudo para a eleição de 10. Eleição de 10, eleição de governador. Né? E aí tudo certo, tal, papá. Mas ele tinha tido um problema com César Borges. Em um jogo lá na Fonte Nova, ele teve uma discussão com César Borges horrível. César Borges, na época, nem governador era vice-governador, se não me engano. Teve uma discussão horrível. E as discussões de Marcelo, viu, não tem limites. Vai pro lado pessoal, vai pro lado de mulher, Rapaz, é um negócio assim, entendeu? Sabe o que é? Sem limites. Que é um problema, né? É verdade. Sem limites. Aí ele disse, poxa, bicho, não vai dar não. Eu fiz agredi. E para consertar depois, né? É difícil, né? Eu agredi muito. Como é que tá? Então eu digo, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos a César Borges. Vamos conversar com ele. César vice. Se o sentimento for, eu te aviso. Chegamos a César, conversamos, pá. Aí César disse, não, bicho, que não é. César é um cara de gente boa, né? César Boa, eu gosto muito dele. Que nada, passou, entendeu? Não vamos ficar preocupados com isso. É política, isso, não tem nada a ver. Aí procuramos Marcelo, tudo bem, tudo tranquilo, entendeu? Pam. Aí ele olhou e disse assim, mas eu quero que ele fale pra mim isso pra eu ouvir. Eu digo, porra, Marcelo. Vai ficar difícil, cara. Você vai pro cara pra dizer, eu gosto de você a partir de hoje. Rapaz, foi uma confusão que ele fez. Uma confusão. E depois, inclusive, não topou ir pra aliança. Porque Luiz Eduardo morreu, ele achou que Antônio Carlos ia pisar na gente. Mas ele está presente em muitos episódios da Bahia, mas sempre assim, com essas características. É uma figura interessante. Que figura, viu? Marcelo Nilo, segundo ele, tá tentando... Ele hoje tá firme na campanha de Neto. Não é? Quer ser senador na chapa, né? Quer ser. Eu digo assim, Marcelo... Tá trabalhando para ser. Marcelo, esse cargo majoritário, Vila, muitas vezes tem gente que diz que não é destino. É destino, não é, são circunstâncias. Você muitas vezes, você imagina Jerônimo governador da Bahia. Nem Jerônimo imaginava. Eu fico imaginando, um dia eu falei, eu, apesar de ser oposição, mas me dou bem, entendeu? Fico imaginando Jerônimo, eleito governador da Bahia, chegar em Ondina, entendeu? Olhar assim, porra, tô governador. Tô governador. Entendeu? Mas a vida tem isso, tem essas características. Você não espera e acontece. Muitas vezes você luta e nunca acontece. Fazer o quê? Não é? Então, tem figuras que têm realmente dificuldades nesse sentido. Entendeu? É o caso aí de Marcelo. Eu espero que dê certo para ele. Viu? E Jabes? Não acho fácil. Não é fácil. Não é fácil. Acredito que, inclusive, ele não será candidato na chapa de Neto como senador. E aí, Neto pode virar o próximo alvo dele. Tudo é possível. Tudo é possível, se tratando de Marcelo Nilo. Mas Marcelo está envelhecendo, entendeu? Tá, como diz o outro, a experiência vai. Mas tem gente, quanto mais envelhece, piora, né? Entendeu? É verdade. Mas eu espero que no caso dele seja o contrário. É gente boa. Jabes, você fez uma aliança com o Valderico. Seu partido, o Progressista e União Brasil. A aliança vitoriosa. Vocês ganharam a eleição juntos. Os dois partidos estão no governo, estão administrando juntos. Mas eu não percebo a sua presença no governo de Valderico. Aí quando eu digo não percebo a sua presença no governo de Valderico, não é na opinião de dar o pitaco, de querer aparecer. Não, é de orientar mesmo, até porque Valderico é uma pessoa mais jovem. Mas parece que Valderico não te procura para te pedir alguma opinião em relação à gestão dele. E você teve aí vários mandatos de prefeito, deputado federal, secretário de Estado. Algum momento você se arrependeu de ter apoiado Valderico? Não. Tem horas que você toma decisões na política que elas são extremamente bem pensadas.
Nas eleições de 22, não é? Foi 22. 22 não, 24, né? 24, a eleição de prefeito foi 24. Eu era candidato, tá certo? Estava realmente motivado, não é? Estive aqui algumas vezes, estava motivado a dar uma contribuição com Ilhéus, com a minha experiência, tá certo? Com aquela visão de preparar melhor a cidade, organizar politicamente para os seus 500 anos. Eu fiquei motivado por isso. Além da minha paixão pela política, por Ilhéus. Eu fiquei motivado, muito motivado, mas que a Adriana dissesse, rapaz, pensa bem, entendeu? Pensa bem. Até porque, Vila, eu já tinha sofrido muito no mandato de 13 a 16. Porque o negócio, o pior mandato de minha vida, uma situação realmente caótica. Eu digo sempre, o preço que eu paguei, de qualquer forma, evitou que Ilhéus quebrasse. Porque a reforma do Código Tributário, eu apanhei que não foi brincadeira. Foi isso que viabilizou os governos, tanto de Mário quanto de Valderico. Você imagina que eu chegava naquela época, no final do mês, tinha dificuldade de pagar a folha, tinha dificuldade de pagar as coisas. Terrível isso, porque não tinha recurso. Era preciso mexer na arrecadação sobre as receitas próprias, havia uma defasagem grande. Claro que alguma coisa pode ter ficado, entendeu? Um pouco a mais, um pouco a menos, mas é do jogo. Eu fiz isso com todo cuidado. Você veja que a Prefeitura de Ilhéus, desde eu falei para o Valderico, a Prefeitura de Ilhéus agora teve um sequestro, dizem por aí, de quase 80 milhões. 84 milhões. 80 milhões. Eu fico imaginando se não fosse as mudanças que meu governo fez no Código Tributário. Como é que fazia, hein? Não tinha como. 80 milhões, Vila. São o quê? São 8 meses, 9 meses, 10 meses? Os meses de governo. Entendeu? Então, isso foi, para mim, extremamente complicado. Esse problema. O problema 2, para mim, que complicou demais, foi a questão do funcionalismo. Que havia um excesso, uma coisa terrível, uma folha que chegava a 70%, quando a lei fala em 54%. Bem, eu enfrentei isso. Eu podia simplesmente, levar, não, vou levando, fazendo política, e vai piorando, né? Eu não consigo. Se até chegar e dizer, prefeito, vai se desgastar, vai levando isso, papapá. Não tenho, não consigo. Eu estou com uma responsabilidade, eu quero dar conta dela. E muitas vezes na vida pública as pessoas não entendem isso, não é? Olha que eu não paguei, olha que naquele governo eu não atrasei um mês o salário, tá certo? Paguei todos os salários atrasados, tá certo? Cheguei no final do governo, deixei tudo pago, sob o ponto de vista do salário, dos fornecedores, etc. Ninguém vai me dizer, já estou devendo. Minha forma de gestão é essa. Mas o que aconteceu? Uma série de fatores, inclusive eu me desgastei demais. Por conta dessas posições que foram importantes para Ilhéus, mas pessoalmente para mim me desgastaram. Comunicação, uma série de coisas que é outra análise que deve ser feita. Então, quando eu vi que Valderico candidato, eu candidato, no mesmo campo, basicamente no mesmo campo, né? Ele com uma posição mais à direita, eu uma posição mais de centro, progressista, tá certo? Adélia crescendo, do PT, Mário, por outro lado, com uma candidatura que todos nós sabíamos das dificuldades, inclusive eu disse a ele algumas vezes, entendeu? Eu não transformo o adversário político em inimigo. Não vai dar, está difícil, você está complicado. Mas também era interessante, porque estava dividido o lado de lá. O lado de lá estava dividido. Pois bem, o que aconteceu? Faltava pouco tempo, eu disse, a continuar as duas candidaturas, não vai dar certo isso. Não vai dar. Não adiantava eu estar ali em primeiro, mas logo depois vinha a Adélia. O Valderico vinha em terceiro. É só lembrar as pesquisas. Era preciso tomar atitude. Eu digo assim, eu sou o mais experiente nessa história, né? Já fui prefeito de Ilhéus. Se a população tivesse me colocado em uma posição, digamos lá, disparar, tudo bem, mas não era a realidade. Tinha um espaço, mas esse espaço estava muito o quê? Dividido. Estava muito fracionado. Estava muito fracionado, não adiantava ser primeiro. Tudo bem, eu dei o primeiro, mas sim.
Eleição, faltam ainda 4 meses, 6 meses, tá certo? Até que houve uma conversa, repito, em Salvador, e eu disse isso claramente. Eu digo, olha, se o Valdemir topar ser meu vice, eu vou para a luta. Ele é jovem, tem condições de organizar, mas ele botou na cabeça que era jovem, era uma oportunidade dele, também não discuto isso. Até que eu fiz a negociação política. E fiz a negociação política baseado na tese do seguinte, houve até um momento em que o próprio Neto disse o seguinte, mandou me avisar, se Jabes quiser ser candidato, eu converso com o Valderico, e Jabes será o nosso candidato em Ilhéus. Mas eu não posso obrigar Valderico a ser vice. Deixa eu fazer uma pergunta. Imagina, eu vou inverter. Valderico, se ele não fosse o vice e não fosse o candidato por uma atitude política, Valderico ia me apoiar na campanha? Podia formalmente apoiar. Sim. Mas ia ter vontade, depois de ter sido retirado por uma adição política da candidatura, em tese, ia dar certo isso? Mas ele é muito ligado a Neto. É muito ligado a Neto, Talvez mais, de Neto. mais. Pontinhos. Não é assim. Não é assim. Eu percebi que ia ser uma coisa inglória, entendeu? Ia ficar atirando tudo que é lugar. A Adélia tinha o apoio do Estado. Mário tinha o seu candidato. O Estado desembarcou aqui, né? Para tentar eleger Desembarcou a aqui para eleger a Adélia. Era ministro, que eu nunca vi tanto aviãozinho, tá certo? Não é? Então, eu digo, eu estou sozinho. Eu estou sozinho com um patrimônio eleitoral, tá certo, construído ao longo desses anos. E aí tomei a decisão, que você já sabe qual foi. Bem, tomaria de novo, sim. Tomaria de novo, porque naquele momento eu achei que foi a mais coerente com as posições que eu tinha adotado. Lembre que eu tinha apoiado o Neto 4 anos atrás, 2 anos atrás. 22 apoiamos o Neto, depois que tivemos o rompimento com o PT da Bahia. Então tinha uma certa coerência na minha posição. Pô, aí Wagner liga, fulano liga, ciclano liga, tá. E tem outro detalhe que eu disse depois. Wagner, com quem eu sempre tive e tenho até hoje um bom relacionamento pessoal, politicamente estamos em lados opostos. No dia que Wagner desceu Ilhéus para apoiar a candidatura de Adélia, tá certo? Desceu claramente Ilhéus. O que nós imaginávamos é que pudéssemos fazer uma articulação, tá certo? Em que eu, com a posição sempre, uma posição, olha que na eleição de 22 eu fiz o apoio a Lula. Aqui no seu programa eu falei isso, declarei lá em Mário Kertz, em Salvador, tá certo? Fiz o apoio a Lula. Mesmo dizendo vou apoiar Neto, mas vou apoiar Lula, porque eu vou apoiar a democracia nesse momento. Não estava preocupado com Bolsonaro, Lula, queria saber o seguinte, quem tinha melhores condições de proteger a democracia, que é o meu princípio absolutamente negociável, mas totalmente negociável. Eu negocio tudo, democracia não. Para mim não. Eu vivi, bem jovem, a ditadura. E sei o que representa isso, além de, evidentemente, toda a realidade que a gente sabe que é um país em que as liberdades são complicadas. Na Turquia eu lhe falei aqui e vi o que significa isso. Então, as coisas foram feitas corretamente, e fiz esse acordo. Fiquei muito triste no início, porque para mim, acordo, tá certo? Isso está resolvido, só para dizer. É terrível isso, não é? Quer dizer, eu ficar, poxa, não é possível, até que eu estiquei a corda, no bom sentido. Estiquei a corda na imprensa de Ilhéus, na imprensa da Bahia também. Tá certo? Eu tenho condições, as pessoas me conhecem, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, já, vamos lá, papai, não, tem um acordo. Aí avancei mais, e esse acordo Neto é testemunha e avalizou. Aí eu fui mais em frente. Porque na medida em que não fosse cumprido, envolvia todo mundo, não? Porque se eu faço um acordo, eu e você sozinho, é diferente, mas se eu faço eu e você e a Aline, claro. E a Aline diz para mim, ó, pode fazer que eu garanto, você vai fazer o quê? Bem, então, as coisas foram nesse nível, tá certo? E administrativamente, tá certo? Sim, terminando o acordo, para a gente falar sobre administrativo.
Tive a reunião, você sabe disso. Acho que nem falei aqui ainda, né? Depois disso. Não. Tive a reunião. Não, tive sim, falei. Tive aqui. Falou da- Tive a reunião. Na reunião com o Neto, tá certo? O Neto ratificou o acordo. Endossou aquilo que não podia ser diferente, né? O acordo. Ficou certo que o PP teria o candidato a federal, tá certo? O Valderico também não disse nada diferente. Na cabeça do Valderico, ele poderia fazer o seguinte: bem, eu tive um acordo, vou ajudar o candidato do PP, mas também vou ajudar o candidato Leu. Aí começou essa conversa, né? Aquela coisa, tal, papá. Mas começou a ficar muito ostensivo, né? Fica muito ostensivo. E isso criou uma dificuldade no meu partido. Criou realmente dificuldades, entendeu? Não é possível, o que é que está vendo? Pá. Os fatos você conhece, os episódios que passaram. Lá em Salvador, então, saí tranquilo. Saí tranquilo e ficou certo claramente, depois que... Jabes, eu não sou mais candidato, porque eu não tenho condições. Né? Ninguém faz uma campanha de federal em um período pequeno, tá certo? E ainda com todas as dúvidas que eu estava nesse processo, tá certo? Então ficou certo. Bem, mas o PP vai ter candidato. Quais os nomes? Tem nomes. Tem o nome de Mário Júnior, tem o nome de Cláudio Cajado, o nome de Cacá Leão. São os nomes do meu partido que serão candidatos a deputado federal. Mas há uma premissa que eu coloquei. No entanto, eu só posso apoiar, eu só terei condições de apoiar em Ilhéus um candidato que apoie Neto. Como é que eu vou apoiar um candidato do meu partido que... Vou ficar com o Jerônimo. Como é que eu vou pedir a Valderico para fazer isso? Tem lógica? Não tem, né? Então, Mário Júnior ainda nenhum é indefinido nesse jogo, tá certo? Ele ainda não fixou claramente se vai ficar com o Jerônimo ou vai ficar com o Neto. Ele ainda está pensando, avaliando bem uma série de elementos. Só sobra para você, Cacá. Cajado e Cacá. Cajado fica com o Neto. Sim. Cajado e Cacá. Eu sempre disse que se eu pudesse priorizar, seria Cacá. Por quê? Leão é meu irmão. Todo mundo sabe disso. João Leão. Meu irmão. Tá certo? Cacá, filho de Leão. Cacá é um cara, na política, um dos caras que melhores pensam política. Interessante. Dessa turma jovem. O Mário Júnior é bom. Mas Cacá é fácil de fazer política. Muitas vezes falta ele o que eu digo assim, falta ele a garra que Mário Júnior tem. Mário Júnior é máquina, não é? Como Cajado também. E eu acho que era uma forma de ajudar. A relação de Cacá com o Neto é boa. Hoje Cacá é secretário de governo de Bruno Reis, tá certo? Então tudo muito aproximado. Mas deixei que esse assunto fosse tratado por eles. Cacá, a prioridade é sua. Mas precisamos saber se você tal. E aí, ao final da conversa, como foi? Disse, olha, vamos ter esse mês de outubro aí, tá certo? Isso foi setembro. Foi em setembro. Vamos ter o mês de outubro, setembro, outubro aí, para se buscar uma saída. E ficou de ter uma conversa entre Valderico e Cacá Leão, para afinar a viola, no bom sentido. Isso eu espero, eles devem estar conversando, tá certo? Eu espero que nos próximos dias a gente já tenha uma clareza, uma definição clara. Enfim, o acordo vai ser cumprido, tá certo? 2, a questão administrativa, não é isso? Sim. Você falou? Eu repito o que eu disse lá na Verde Neto. Eu gostaria, sinceramente, de poder contribuir mais, tá certo? Mas não é também uma coisa que seja, entendeu, Vila? Uma coisa que seja, digamos, irreversível, entendeu? Eu gostaria, porque é minha cidade, não é? É a cidade que eu, tá certo, governei. É a cidade que, poxa, minha vida foi aqui sempre. Fui secretário de Educação, fui prefeito, fui tudo aqui, tá certo? E tendo dito isso, ele chega, eu também gosto, eu quero que você me ajude. Eu quero que você me ajude. O que há, ao meu ver, é uma interpretação de texto, entendeu? Eu quero lhe ajudar e quero que você me ajude, tá certo? Aí eu faço uma pergunta, como é que eu posso lhe ajudar se eu, muitas vezes, você não tem, tá certo, os chamados, os espaços objetivos para isso. Não, vamos fazer, e saímos de lá
com uma definição dessa reunião com o Neto, estou falando. Saímos lá com uma definição de estarmos mais juntos, conversarmos mais, pensarmos mais, etc. Isso eu estou muito interessado nisso, tá certo? No sentido, que veja bem, como você falou, não quero mandar em nada, secretário quem manda é prefeito, cara, entendeu? O PP tem 3 secretários, quem discute com o secretário é o prefeito, tá? Eu quero pensar a cidade. Uma coisa, por exemplo, que é uma crítica que eu faço e vou fazer sempre, tá certo? E eu digo sempre, eu sou um aliado, que sou sincero, amigo, ganho junto, perco junto, sem problema nenhum. Mas eu não consigo ver uma coisa que eu não concordo e ficar quietinho. Não dá, não é do meu feitio. Posso até entender o jogo político, entendo sempre, mas não, por exemplo, acho que há um atraso imenso, já disse isso a ele, disse a Neto, isso a todo mundo, na questão da organização dos 500 anos. Porque o governo passa rápido, gente, já estamos praticamente 1/4 do governo indo embora. Ou não? Estamos no final de outubro, daqui o dia 9 de novembro, e aí? Acabou o ano. Então eu disse, estava na hora, tá certo? E ele entende, todo mundo aceita, mas eu acabo, tá certo? Sentindo uma certa dificuldade. Eu acho que ele está tão envolvido no dia a dia, tá certo? Tão envolvido nos problemas que são de uma prefeitura diária, que muitas vezes perde a visão estratégica de pensar a cidade de forma maior. Você não vê isso como uma resistência por parte dele? Não vejo. Uma ocupação não vejo, dele em relação à isso. gestão do que uma resistência dele com o senhor. Não, eu vejo isso. No passado eu até podia imaginar isso, entendeu? Será que não é? Os problemas que eu tive para trás, família, pá. Mas veja, uma vez eu disse, bicho, vem cá. Olha a tua idade, olha a minha. Quem é que ganha mais nessa relação, se for analisar para frente? Não é isso? O mais jovem, não? Agora eu digo que tem um problema. Ninguém vai me tirar da política. Eu estou aqui, ontem reuni o partido. Eu reúno o partido sempre, eu discuto sempre, eu trabalho política. Eu gosto de fazer isso. Estou lá em Salvador fazendo o quê? Organizando o partido no estado, que eu vou organizar na minha cidade. Saio daqui, Vila, eu devo ter umas 10 reuniões hoje. Ex-vereador, ex-candidato, o cara está com problema, quer falar comigo. Eu converso com todos. Se olhar minha agenda, você não acredita. Porque é da minha formação. Quantos fazem isso? Mas quem tem grupo político, como é que tem grupo? Se eu vejo alguns, sai da prefeitura, não consegue reunir 6 pessoas, 10 pessoas, cada um foi embora. Não é assim. Entende? Eu fiz uma reunião um dia desse na Câmara, mês passado, na Câmara. Eu vi as imagens. Deu 300, João. 311 pessoas. Amigos. Tandic que vai para o seu partido já está lá, como é? Não, Tandic é uma figura também interessante, né? É uma figura interessante, entendeu? Mas não há nada disso, até porque há fidelidade partidária, né? Sim, mas tem janela. Mas existe janela. Você só faz janela na eleição de prefeito. Tudo bem, mas e eu não quero problemas com a União Brasil. Sim. Entendeu? Não quero problema com a União Brasil, entendeu? Claro que se lá na frente houver um espaço para discussão em que integra... Como é que eu sou? E o pior agora, nós temos uma federação. PP União Brasil. Federação. Aí você começa a tirar... Não dá certo, eu não gostaria que fizesse isso comigo, com o meu partido. Então, a gente está conversando, entendeu? Nunca aprofundamos isso. De vez em quando ele brinca. Pois vamos discutir. Agora, não quero briga com a União Brasil, entendeu? Então, essa é a realidade. Então, fechando, eu sinto que é um processo também dele de amadurecimento. Tá certo? Porque eu disse, bicho, se eu estou no governo, eu torço para dar errado ou certo? Tem que torcer para dar certo. Óbvio. Mesmo que eu não estivesse, eu torceria para dar certo pela minha cidade. Eu digo sempre. Ó, Vila, se você analisar uma coisa, porque as pessoas muitas vezes esquecem. Olhe a quantidade de anos que eu estou nesse processo. Eu nunca ocupei cargo em um governo que eu não apoiasse. Pode olhar. Nunca. Todos os governos, desde o meu primeiro governo, em 82, tá certo? Eu só indiquei pessoas para ocupar cargos em governo que tenha tido o nosso apoio. Fora disso, nunca. Então, nós estamos em um governo que nós apoiamos.
Não é nada demais, faz parte do processo político, tá certo? E quero que dê certo, pelo bem da cidade e pelo próprio bem dele. E nosso, que se der errado, contamina todo mundo, tá certo? Então, tem coisas que eu, por exemplo, a minha visão política é diferente da dele. Eu digo, por exemplo, rapaz, vamos avançar. Pô, já estou preocupado, tá, mil coisas, tá. Sim, mas se não tiver uma visão para a política, o tempo passa. Aí eu brinco, ó, o PT está no campo fazendo campanha. Os nossos adversários não são inimigos, os nossos adversários estão em campo. Você pensa que ele está muito focado no administrativo e está esquecendo mais um pouco da política? Eu acho que sim. Mas se não é esquecer da política, não é dar prioridade, não é isso não. Mas todo mundo que dá certo faz isso. Mas ele está dando prioridade no administrativo. E existe uma aceitação por parte da população, por parte da sociedade. O governo do Valderico hoje é muito bem avaliado. Como um governo muito bem avaliado, lá na frente não fica mais fácil dele pedir o voto para os candidatos dele e fazer a política lá na frente? Ô Vila, primeiro veja bem, eu torço e fico satisfeito que o governo esteja bem avaliado, até porque nós temos 3 secretários lá dentro. Sim. Não é? O Cacá, a Sayonara e a Narleide. São 3 excelentes quadros que têm contribuído para que o governo esteja bem avaliado. Eu tive muito cuidado nessas indicações, dentro do partido. Porque eu digo, ó, cuidado, a gente não está indicando. E fui buscar pessoas que ninguém imaginava, né? Fora o Cacá, sim, por todas as razões, tá certo? Nosso presidente do partido e companheiro. Mas não mais quem imaginava que fosse indicar Sayonara, a Narleide. Com tantos nomes que nós temos da luta política. Mas eu fui claro, gente, é hora de fazer essa transição. E eu estou fazendo uma transição mesmo. Porque não dá para eu pensar que eu sou eterno. Ninguém é eterno. Eu só sou imortal na academia, lugar nenhum mais. Entendeu? Então, eu tenho atraído novos quadros. Por exemplo, Adé Cesário. É um quadro interessante. Não? É médico, entendeu? Gosta de política. Porque você tem que ter no processo quem gosta. Você imagina, você está em uma confraria e o cara lá não detesta vinho, não gosta de vinho, vai dar certo isso? Não. Tem que ser quem goste. Então nós estamos até aí, eu tenho outros nomes aí que nós estamos trabalhando, mas nomes, entendeu, que possam dar, sem mexer em ninguém. Eu digo sempre, nós não queremos, entendeu, desalojar ninguém das suas posições dentro do nosso grupo político, mas você tem que oxigenar. Tá certo? Então, nesse processo, tá certo? Eu acho que tem que ter cuidado. Uma avaliação em um primeiro ano é sempre assim, regra geral. Quando você faz o dever de casa, tal, mas você tem segundo, terceiro e quarto. E quem sustenta muitas vezes a ação administrativa é a política. Você imagina que você está fazendo uma ação administrativa e a política começa a complicar. É briga, é vereador, é câmara, é não sei o quê, 1000 coisas. Dá certo isso? Não dá certo. Então, acho que não é que ele não vá continuar priorizando, se dedicando às ações administrativas. Não é isso que eu estou falando. Mas recomenda as boas regras da política, tá certo? Da administração, porque você tem essa sustentação. No nosso caso, por exemplo, tá certo? Uma briga nossa seria boa para o governo? Não, claro que não. Nós temos um percentual, nós temos uma presença, um espaço na sociedade. Tá certo? Então, ele é oposição hoje ao governo estadual, é ao governo federal. Não é? Então, é preciso que ele combine as ações administrativas que estão dando os resultados que você acabou aí de colocar, mas com uma retaguarda e uma sustentação política, para ele poder ter paz, tranquilidade para continuar agindo dessa forma. Um outro aspecto. Rapaz, as eleições de 26 já estão aí na rua. Você não imagina a quantidade de pessoas que me ligam. Javes, queria conversar com você que fui procurado pelo estadual tal, pelo federal tal. Ou não é assim? Está todo mundo, Vila, em campo. Todo mundo em campo. Aí eu digo, calma, vou chegar aí, vamos sentar. Se você não tiver exatamente atento a isso, vai chegar João, Pedro, Manuel e vai fazer um acerto com vocês e vai dizer, ó,
deixa eu me preservar aqui, papapá. Você vai perdendo musculatura no seu grupo político. Eu peço a todo mundo, gente, não feche nenhum apoio a federal nem estadual, porque nós só temos força política para poder ter fundo partidário, para poder ajudar como ajudamos todo mundo nas eleições, vereadores, todos ganharam ou não ganharam, todo mundo foi ajudado, tá certo? Mas como? Sem política, como é que faz isso? Então, eu disse a ele, amigo, cuidado, porque senão começa a escapar, Vila, sem você saber, inclusive. Escapa ali, escapa ali, escapa ali. Quando você for sentar para arrumar a casa, o ambiente já está absolutamente minado. Minado. E você tem candidaturas que estão atuando já. O prefeito Tabuna tem uma mulher que é candidata, está se virando. Ou não? Em tudo que é lugar. Muito. Muito, e chega Ilhéus. É banda A, banda B. Não, e chega Ilhéus, eu sei. Fulano, tal. Então isso vai criando uma pressão em que você, se você disser, está no tempo, tem que fazer, mas também não pode demorar muito. Porque você vai chegar para onde e vai dizer, meu federal estadual é esse, e aí? O Pancadinha se movimentou outro final de semana aí, muito. É outro que está se movimentando. Hoje mesmo eu tenho 2 reuniões sobre esse assunto. Eu vou dizer, companheiro velho, peraí. Você quer ganhar o quê? Quer ficar o quê? Tá me ajudando, muitas vezes bobagem. E depois? Passa a eleição, e aí? Como é que fica? Então, é um trabalho, quer dizer, quando você avança nesse debate, você diminui o esforço que você fará na frente. O senhor acha que está demorando de sentar para definir o candidato do PP junto dessa aliança, é isso? Não, eu acho que essa coisa... Definir no sentido de, por exemplo, porque que... eu vejo a movimentação, da outra vez eu até falei com o senhor, que, por exemplo, eu vejo uma movimentação de outros deputados que são aliados de Valderico aqui em Ilhéus. Eles estão se movimentando, eles estão lá, sempre aparecendo, principalmente aqui na cidade, entendeu? Com emenda ou participando de eventos aqui da cidade. E o do PP não. Então, assim, a minha pergunta é, o PP está aguardando sentar e reunir para definir o candidato de fato? Não, veja, e colocar... É só para entender. Veja o que aconteceu. Quando eu chequei a corda, exigindo um acordo, papá, eu estava falando a verdade, não estava mentindo. Isso. Exatamente pelo que você está dizendo. Eu comecei a ter essa percepção também, peraí. Isso deu uma parada, se você for olhar, deu uma parada. Federal, por exemplo, não mexeu mais aqui. Pode observar, tá certo? Porque a gente deu uma parada nisso e foi combinado. Nada foi feito sem ele participar e ele entendeu. Não foi exigência de ninguém, apenas nós cobramos um acordo e sentamos, levamos 2 horas conversando. Tá certo? Lá em Salvador, com a presença de Assemineto. De lá para cá você veja que deu uma, não é? Pode olhar. Eu, por exemplo, não sei mais de nenhum movimento de federal aqui nesse período de 1 mês e pouco. Não, realmente não. Não é? Então pronto. Agora é o quê? Agora é a necessidade de... Porque veja bem, nós do PP, cumprido o acordo, tudo direitinho, como foi estabelecido, não sei se você lembra aqui no teu programa, nós temos uma discussão interna sobre estadual. Mas tudo fica atrelado ao que aconteça nessa posição de federal. Avançamos em federal, mas precisamos consolidar a posição. Eu ia perguntar exatamente isso para você, Jabes, em relação ao estadual. Parece que a questão do federal, as coisas estão sendo discutidas, estão sendo encaminhadas. Sendo bem encaminhadas. Mas você tem um outro nome que é do estadual. A posição do PP de apoiar o estadual de Valderico vai depender, então, do comportamento... Não, Vila, você me permite? Sim. Não houve esse acordo. Não houve esse acordo, então? Nós só fizemos o acordo entre... Eu, ao invés de indicar o vice... Vou repetir isso a vida inteira. Quando me foi dito, Jabes, o vice é do PP. Seria natural, né? Eu digo, não, eu prefiro o federal. Aí teve toda aquela conversa que a gente já falou aqui, que resultou no que aconteceu. Bem, estadual ninguém se tocou. Então o PP tem liberdade, deixei muito claro na reunião de Salvador, tem liberdade para apoiar o candidato estadual
que interessa ao partido. Isso não está no acordo isso. Percebe o que eu estou falando? Não está no acordo. Eu cheguei a dizer aqui no programa seu, Vila, Aline Neto, eu cheguei a dizer o seguinte: nós podemos fazer, por exemplo, nessa eleição, que já fizemos muitas vezes, digamos, é um processo de formação de quadros, visibilidade de quadros políticos, é assim mesmo, sempre. Tá certo? Claro. Isso acontece. Visibilidade de quadro. Olhando 28. Olhando 28. Apresentar alguém que não teria a possibilidade. Não é nem isso. Mas é claro, Jabes, nesse caso. Mas veja, você lança o nome, tá certo? Em que você lança o nome dentro de uma visão política. Todo mundo quer ganhar, não é verdade? É. Nem sempre é possível. Por exemplo, eu vejo aqui no PT, por exemplo, candidatura de Adélia, pelo que eu vejo no Estado, se ela for realmente candidata, eu não acredito que seja para ganhar, não estou vendo nada lá fora. Mas para fixar um espaço político local, olhando o quê? 28. Mas isso não iria prejudicar um candidato realmente que tivesse condição de ganhar a eleição para ajudar Ilhéus? Ô Vila, claro que cada um quer defender o seu espaço político, eu compreendo. Você está certo. Mas a cidade pode ficar sem um deputado. Você faz um raciocínio absolutamente lúdico e, ao mesmo tempo, uma visão de proteção da cidade. Mas os partidos, eles precisam trabalhar, tá certo? Só se todo mundo chegasse de uma grande união, é fácil. Vamos pegar um nome só. Não é assim. Não é isso, tá certo? Por exemplo, se você coloca um nome, digamos, em condições de avançar, que depende de estrutura, de mil coisas. Por isso que ele está pensando. Então nós temos a hipótese de quê? Lançar um dos nossos nomes. André Cesário pode ser um desses nomes. Pode ser. César Porto pode ser um desses nomes. Cacá pode ser. Não, Cacá disse não quer mais. Pronto. Não é não quer mais. Não é isso. Não quer mais. Cacá acha... A não ser que ele tenha mudado de opinião. Não. Na nossa visão, não é nem Cacá, na nossa visão, Cacá não é responsável por nada que aconteceu. Se alguém é responsável, chama-se Jabes Ribeiro, que tinha a responsabilidade de articular o jogo. Tudo conversando e combinando. Mas tem horas que o nome, tá certo, você tem que dar uma pausa. É assim na política. Já aconteceu comigo ou não? Eu ficar 8 anos e voltar. Bom, Jabes, não, calma. Normalmente o político não gosta disso. O político normalmente ele quer. Não é assim. Tá certo, não é? Ele vai, é uma loucura. Mas aí é que se dá mal também, muitas vezes. Eu nunca tive isso, pode olhar. Às vezes eu me fazia de morto. Epa, deu uma parada, pá, chegava depois e voltava. A eleição de 2012 foi isso. Eu tinha dado uma parada, tá certo? Tinha saído da Prevedora quando? Tinha saído em 2007, não foi? Isso. 2006. Quando encerrou o mandato. Exatamente. Voltei em 2012, não é? Então, não, 2007, não, 2004, 2005. A eleição de Suane foi em 2004. Foi em 2004. Voltei em 2012, não é? Então, tudo isso acontece. Agora, essa opção, Cacá, André e César, tá certo? É uma opção interna nossa, de análise política. Agora, tudo isso depende de quê? Depende das circunstâncias, das condições, da estrutura, uma série de coisas. Nós temos uma segunda opção. Olha a ordem que eu estou colocando. Primeira, segunda opção. Que seria o quê? Trazer um candidato com já uma base, uma bagagem eleitoral forte, para a gente apenas ajudar aqui, a eleger, com compromisso de ajudar Ilhéus. Fortaleceria o partido e cumpriria essa determinação de ajudar a cidade. Esse é um elemento que está sendo também avaliado. E tem um terceiro elemento seria o seguinte: nós apoiarmos a candidatura estadual do União Brasil. Isso é uma federação também. Por estar na federação também. Não, porque muitas vezes, está certo? Isso até, digamos, facilitaria o processo eleitoral, político, etc. Mas tudo isso passa por quê? Por uma discussão política ampla, e eu hoje só faço qualquer análise no processo. Quando eu fiz 24, eu olhava 26, né? Isso. Quando eu faço 26, eu olho o quê? 28. Eu olho 28. Claro. Eu estou fazendo uma análise política com a visão tá certo? Olhando para frente. Por que deu esse problema agora? Porque se eu não tivesse acertado 26, não estava nem discutindo nada.
em 24. Então eu estou trabalhando 26, mas com um pensamento em 28. Tem gente até que pensa 30, eu não consigo. Então, trabalhando a próxima. Essa é a próxima, tá certo? Então, acho que nós vamos chegar a um acordo, tá certo? Vamos chegar a um acordo. É isso que eu estou cobrando. É isso que eu estou cobrando. No bom sentido, sabe? Até porque as coisas começaram a andar. De que a gente feche logo essas tratativas para a gente entrar em campo, gente. Ou não? Entrar em campo. Mas o seu próprio partido também, Jabes, não decidiu quem vai ser o candidato. Se vai ser Cajado ou se vai ser Cacá. Não, isso está hoje nas mãos, tá certo? Hoje está nas mãos da discussão de Neto. Os dois nomes estão colocados. Já disse a minha preferência é o nome de Cacá e está avançando. Está avançando agora. Chegou a hora... Neto vai decidir o candidato aqui? Não é Neto que vai decidir. Não é Neto que vai decidir. Nós temos dois nomes, tá certo? Esse Cacá e Cajado. Colocamos dois nomes. E eu dei a minha prioridade. Cacá seria a prioridade. Vamos imaginar que na conversa de Cacá com o Valderico, as coisas não funcionem bem. Eu espero que vai funcionar, porque se gosta, inclusive. Acho até que eles se entendem mais. É verdade. É verdade. Cacá... eu acho, sinceramente, eu creio. Porque, veja... Cajado vai ter dificuldade aqui, viu? Voltou na PEC da blindagem. Eu ia falar isso agora. Voltou na PEC da blindagem. Isso agora. Então, veja. Você não toca na sua gente... Eu ia falar isso. Eu sempre fui contra a PEC da blindagem. Eu sei disso. Eu sempre fui contra. Eu acho um absurdo, absurdos. As pessoas saberem também sua opinião. Se Cacá fosse deputado, Cacá votaria também na PEC da blindagem, pelo perfil. Pronto. Mas não é deputado, então não dá pra... E porque Leão que é deputado não tem como você culpar, não tem como você colocar o peso Leão não foi. E porque Leão se ausentou. Porque Leão que é deputado Leão se ausentou. Pra foi. não ter essa também essa... Não sei se foi isso, mas deu certo. Se ausentou. Então, quer dizer, as coisas estão... Não é muito perfil de Leão se acovardar, viu? Mas não foi nem isso, Leão estava doente. Leão tem uns problemas de saúde, você sabe, né? Problemas de saúde e adoeceu. A coincidência é que adoeceu exatamente naquele período. Pois é, né? Mas isso não isenta também de dar sua opinião pública, né? Estava com licença médica, tudo direitinho, papai. Eu fui dos primeiros a dizer, sou contra, isso é uma indecência. É o que eu digo. No partido eu tenho um pouco dessa situação, porque todo mundo sabe que eu tomo decisão, eu tomo posição. Eu digo, é uma indecência. Com certeza. É uma indecência. Ou não? Claro. É um negócio que você diz o seguinte, eu vou me proteger e ponto final. Tem direito a tudo? Não é isso. Então, veja, essa situação, ao meu ver, se normalizou. Eu deixei de ficar preocupado, que eu estava. Eu confesso. Estava preocupado. Pô, isso vai dar certo, não vai dar certo. E lembro que eu disse uma frase aqui, eu não esqueço. Acordo não cumprido, confiança perdida. Repito sempre isso, porque se eu faço um acordo com você, acerto tudo e não cumpro, qual é a confiança que eu vou ter que fazer um novo acordo? Diga. Seja na política, na vida empresarial, na vida pessoal, dá certo isso? Não dá, né? Exatamente. O que você pode fazer para mim é dizer o seguinte, Jabes, aquilo que nós fizemos, eu estou tendo essa dificuldade, aí é da política. É da política. Então, cheguei até a dar um exemplo. Eu estou com a memória boa, viu, bicho? Não pensa que... Vamos supor, Vila Nova, que eu lhe empresto o dinheiro, você me empresta o dinheiro. Eu falei aqui, entendeu? Eu posso chegar e dizer, Vila, não estou podendo. Deu dificuldade, não posso te pagar. Mas é diferente de você não pagar, esquecer que deve e tá pagando a outra, vai arrumar o que fazer, rapaz. Não, diga aí, vai. E você não pode cobrar muito, né? Porque se eu cobrar muito, o cara falou o seguinte, olha, você tem eu tenho aqui um rodízio de sorteio. Se você cobrar muito, eu vou lhe tirar desse rodízio. Dá certo isso? Entendeu? Então é isso, mas eu creio que a gente, tá certo? Eu creio, entendeu, Aline, que nós superamos essa dificuldade, superamos essa tensão natural, tá certo? Estamos avançando, o que eu tenho cobrado é o seguinte, mais rapidez, para a gente poder evitar que as nossas bases sejam minadas e que haja um prejuízo eleitoral na frente. O acordo com o Valderico, voltando aqui ainda o acordo com o Valderico, teve alguma coisa que vocês negociaram logo no início da junção e que posteriormente
logo após o mandato, logo após a eleição de Valderico, você teve que ceder, o Valderico teve que ceder. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, a presidência, a mesa diretora, estava no pacote? Não. Não estava. Não. Entrou posteriormente, foi isso? Pronto. Como foi esse acordo? Agora já passou a eleição, já está todo mundo. Não, é simples. Assim, o único acordo que eu fiz com o Valderico, e a partir daí com a presença de Neto, que foi necessário, foi a questão da vice com a federal. Só. Vou te apoiar. Claro, participação no governo vamos ter. Pronto. Certo? O único acordo feito foi no lugar. Olha, isso aí ele sabe. Quem me conhece sabe disso. Não teve dinheiro, nada. A maioria dos acordos políticos, eu estou dizendo porque eu secretaria um partido que as coisas lá. Então eu sou candidato a Aline também. Aí eu retiro. Aí a Aline diz assim, já você gastou quanto até agora, tal, que eu vou lhe suprir, já que você está retirando. Sim, claro. Tá certo? Isso não houve comigo, nem há comigo. Eu gastei. Gastei e tive gente que gastou comigo. Ninguém faz uma pré-campanha de 7, 8 meses, como eu fiz, para dizer que fez de graça. É natural, inclusive, que tem esse tipo de acordo de ressarcimento. Não é isso? É natural. Não é isso? Para não falar que tem imoralidade nisso. Não é isso? Teve dinheiro, não. Concordo, não é isso? Sim. Mas comigo não houve. E a conversa até existiu. Eu não. Sabe por quê? Eu quero ter liberdade, eu quero até sofrer muitas vezes financeiramente, porra, tem que pagar o que eu devo, tal, papá. Me viro mesmo. Mas eu quero ter liberdade para que a política seja mais importante de tudo. Como é que eu tenho liberdade se você gastou 1 milhão, me dá esse 1 milhão aí, vou lhe pagando, tal, papá. É natural, como você disse, mas na minha cabeça, na minha forma de fazer política, eu queria estar puro no sentido de dizer o seguinte, o acordo foi esse aqui, não tem R$1 nisso aí. Porque podia falar, mas teve isso aqui também. Não, você está me apoiando, mas eu fiz isso aqui. Isso. Que não é até prática, como ele falou, é uma coisa muito da rotina. Não, né? Mas, no meu caso, e ele sabe disso, 0. Para eu poder cegar, tá certo? Absolutamente, com força política para poder dizer isso. Ponto 1. Após a vitória dele, não foi nem após, nós sentamos para discutir espaço. É natural, todo mundo fez isso. Inicialmente, nós tínhamos, porque eu não tenho mais tempo para estar escondendo, não sei o quê. Nós negociamos a Secretaria de Serviço Público, que eu sempre pensei que a Cacá tinha interesse, que a Cacá gosta de rua, e a saúde. Foi isso aí. E mais alguns espaços na cultura, que eu sempre gostei, pampá. Mas eu senti que houve um momento, nas conversas, que não avançava a questão da saúde. Não avançava, e dizia, não, realmente eu fiz um acordo, tal, aquele negócio eu fiz, mas não avançava, eu digo, olha, não quero briga. Sim mesmo, não quero briga. Disse a ele, não quero briga com você. Porque eu podia, ou não. Exato. Se eu fui acertado. Sim. Não é? Podia entesar, papapá. Conclusão da história. Negociamos, tudo bem, então fica com a saúde, ficamos com a área social, onde está a Sayonara, e a cultura, que não seria secretaria, eu estava inclusive incomodado com isso, até pela minha relação com a cultura de Ilhéus, tá certo? Se transformou a Secretaria de Cultura. Foi isso aí. Esse é o acordo. Isso é o que foi feito. No mais foi... E a Câmara? Bem, aí, claro, não, desculpe, perdão. Aí, começamos a conversar sobre Câmara. A turma nossa. Eu estava quieto, não tinha nem, sinceramente. Começamos a conversar sobre Câmara, tal, papá. Aí se instalou no partido um debate. Olha, a Câmara não tem nenhum candidato, até porque nós não fizemos maioria, você sabe, né? Isso. Mas percebemos que o grupo ligado à Mari não estava coeso. Natural. Cada um pensava de um jeito, pam. Eu digo, bem, então ganhamos a eleição, temos força para fazer a presidência. Tá certo? O que é natural também. Aí surgiu um nome, tinha nome de menino, de Nau, até gosto dele, entendeu? Contei com ele, vai ter outro almoço. Vai ter outro almoço daquele. Entendeu? Aí vai, entendeu? Aí eu disse, pensamos dentro, olha, nós fizemos um acordo. Se esse acordo só vai valer
em tese, a partir de 26, que é a questão da deputada. Sim. Então, acho que é natural que a gente pleiteie ter o presidente da Câmara. E, por sorte, nós tínhamos um nome que era um nome que tinha trânsito fácil com todo mundo. O César já tinha experiência, tinha sido 2 vezes vereador. Tinha sido presidente da Câmara já, tinha experiência. O ambiente eu sentia com ele era bom. Cara simples, tranquilo, entendeu? Todos, né? Aquela formação militar, entendeu? Disciplina, cumpridor de acordo, tal e tal. Aí eu levei o assunto ao prefeito. Depois o prefeito, Rodrigo, é o seguinte, isso não foi acordado, tal, mas nós temos esse pleito. Porque achamos isso, e a conversa longa, você sabe, pam. No início ele ficou meio assim, pam, aí eu, vamos trabalhar então. No início não aceitou, como é? Não aceitou, ele não, tem que ter calma, tal, tem uns compromissos, natural. Rodrigo pediu calma para Jabes Ribeiro. Hein? Ele disse, vamos ter que ter calma, tal, ele... Porque tem outros compromissos, tem pessoas que me procuraram também, é natural isso, Sim, não? é natural. Foram pessoas para papai. Eu expliquei a ele, aí comecei a trabalhar. Mas aí, internamente, nós dissemos, vamos fazer o trabalho aqui dentro logo. Não adianta ser candidato sem força. E aí nós começamos a fazer política. Começamos a fazer política. Falei política. Pam. Chegou a hora que Sérgio já tinha um número de vereadores importante para a conversa. Aquela coisa, cheguei para conversar, mas aqui, ó. Tá certo? Bem, o resultado que César ganhou, acho que ele está satisfeito. César tem sido um grande companheiro, ou não? Tem sido um grande presidente. Tem sido um grande presidente, Verdade. Tem ajudado, a relação dele com a imprensa é boa, tá certo? Porque nós conversamos, digo, quem está aqui é César, mas tem aqui é o progressista. Nesse ponto, a Jabes se mete, não é me meter. Pô, cara, o cara é presidente da Câmara, é do partido. Aí você percebe, eu sou Tony um governo. Aí eu vejo, por exemplo, alguma coisa que não funciona, eu tenho que falar, rapaz. Ou então, entendeu? Eu não sou do jogo. César tem feito um excelente trabalho. Todo mundo, inclusive, tá certo, tem feito esse registro, tá certo? E o Paulo Valderico está muito satisfeito com isso. Então, acho que foi um momento de articulação política. Para o PP foi ótimo. Por quê? Por nada senão o presidente da Câmara de Ilhéus é do progressista. Eu retirei minha candidatura. Apoiei o Valderico, mas o presidente é do progressista. Como é que o PSD e o PT sobrevivem há tantos anos? O PP estava e saiu, agora o PSD. Eles fizeram um acordo. A Assembleia Legislativa tem ficado com o PSD. Muda o nome, mas é o partido. Sim. Isso significa o quê? Que há uma compreensão da necessidade de um equilíbrio. Fala assim em nome de Ivana ser vice. Vamos imaginar que Ivana venha para a chapa aí, de Jerônimo venha ser vice. O próximo presidente da Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida que será do PSD. Eu concordo com você inteiramente. Porque as pessoas percebem que a guludice na política mata o guloso. Não dá para você querer tudo. Ou então, eu disse, hoje o PSD é a aliança, digamos, mais importante do PT ou não. Todas são importantes. Sim, mas a mais importante hoje... Não é isso? Vamos lá. Aqui, Ilhéus, tem aliança com o PL, com o PDT, aliança com o Republicano, aliança com A, com B, com C, não tem? Mas, indiscutivelmente, a aliança com o progressista foi uma aliança densa, que levou ele à vitória, que reconhece não sou eu não, quem diz é todo mundo, né? Todo mundo. Levou à vitória e nós temos uma presença política indiscutível. Então essa aliança ela deve ser tratada com cuidado ou não? Porque senão não dá certo. Então, entendeu? Não é nada, olha, na política a pessoa pensa que imposição não é conversa, é discussão e é também ação política, não é? Porque se você chega lá, tá aqui, não tem ninguém para ajudar, para apoiar, não é assim. Na medida que você está discutindo, você está ampliando, tá trabalhando na base, entendeu? Então foi isso aí, Vila. E eu acho que, sinceramente, César está fazendo um excelente trabalho. Não houve um projeto de Valderico que não tenha tido sucesso. Até melhor do que algumas situações minhas. Eu tive dificuldades. Ele vai fazer agora uma reforma administrativa. Né? Eu tô sabendo, estou acompanhando partidariamente. Porque é dever nosso. As pessoas acham que eu quero me meter em quê?
Tomara Então, que ele coloque aí uma secretaria de planejamento. Não tem secretaria de planejamento no município. O município do tamanho de Ilhéus, crescendo do jeito que E está. pensando já também E nos outra 500 coisa, anos, né? e há uma diferença, por exemplo, eu digo sempre o seguinte, eu faço política na eleição e fora da eleição. Você sabe disso. Eu discuto partido na eleição, fora da eleição. Tem nomes que muitas vezes não são visíveis, mas que dão uma profunda ajuda. Tem um menino, passou até por uma dificuldade, conhece Cássio, né? Cássio. Passou por uma dificuldade e tal, mas um cara excelente. Se você souber o trabalho que Cássio teve, entendeu? Eu gosto de fazer isso, porque na política, muitas vezes, você esquece quem ajuda. Não é bom isso. Cássio, irmão de Alexandre, entendeu? Que é outra boa figura, Alexandre é advogado, dois amigos nossos, companheiros. Procurador jurídico da Câmara. Ele. Procurador da Câmara. Cássio, tá ficando magrinho, viu? Hein? Perdendo peso, ele tá ficando magrinho aí. Cássio, por exemplo, foi muito importante na contribuição para a formação de candidatura de chapa de vereadores. Ele conhece todo mundo, bem articulado, tal, entendeu? João fazia a coordenação do processo político, tá certo? Mas Cássio teve uma presença muito... E assim a gente vai construindo a política, pedindo a contribuição às pessoas. Por exemplo, tem uma menina agora, já pedimos a ela, vou citar aqui pela primeira vez, nós estamos trabalhando. Quem pensar que nós não estamos trabalhando está enganado. Conhece a Luciana Pauletti? Sim. Um excelente quadro. Excelente quadro, entendeu? Empresária, entendeu? Na área de hoteleiro, da hotelaria, correto. Não é? Saiu atirando do grupo de Valderico. Não, ela era presidente ela teve do União Brasil Mulher. Ela teve algumas dificuldades, tá certo? Nós conversamos muito com ela e nós convidamos ela é preparada, ela é verdade. veio participar conosco, tá certo? Convidamos ela para um projeto, tá certo? De formação partidária, de organização partidária. E a Luciana é uma pessoa extremamente competente, capaz. Eu a conhecia, tá certo? Aquela coisa que você conhece todo mundo, né? Mas depois comecei a conversar com ela, fiquei impressionado, primeiro com a vitalidade, com eu digo sempre... dinâmica. Dinâmica, por exemplo. Aí você pega um grupo de mulheres, uma Cristina Nora, que é uma... vale por 100. Aí você veja como é que é a pessoa aqui motivada, né? Aí já tem Sayonara lá. E tantas outras mulheres. Nós estamos montando, tá certo, Vila? Nós estamos montando um projeto para o futuro mesmo. Não significa, Jabes, eu digo sempre, gente, a contribuição que eu posso dar é ajudar a formatar, tá certo? Uma presença política em que Ilhéus saiba, há um espaço aqui que esse pessoal participa. Eu sozinho posso fazer isso? Cacá sozinho, João sozinho? Claro que não. Então são nomes que nós estamos atraindo e mais aqui, mais outros nós estamos conversando, entendeu? A gente vai depois anunciando, para a gente oxigenar a nossa turma, tá certo? E você vai dizer que eu esqueci os mais velhos? Não. Nas reuniões, Vira, venha participar. Isaac, vamos participar. João, vamos participar. Os mais velhos vão, mas todo mundo tem que entender que há naturalmente um processo de, usando Valderico, renovação, tá certo? Então é isso. E isso me deixa feliz, sabe por quê? Porque a pior coisa do mundo é você fazer uma trajetória como a minha e terminar tudo acabado, não tem nada, como eu vejo por aí. Não, a gente quer deixar, enquanto eu digo, como eu vou viver até 100 anos, tá certo? Eu já estou decidido. E depois das revisões que eu faço, quando o médico diz, está ótimo, volte daqui 1 ano, eu digo sempre por 1 ano só. Mas, então, eu gosto do que faço, eu sou um apaixonado pela política. Eu acho que as pessoas podem gostar, mas igual a Jabes, não. Não, é sério. Eu já divulguei, até hoje ajudo em algumas coisas, já fui professor universitário, professor de cursinho para vestibular, tá certo? A advocacia hoje é Caio, meu filho, que toma mais conta, porque o escritório está com ele, entendeu? Em Salvador. Eu apenas na hora da ideia, tá certo? Da coisa maior, para dar uma olhada, tal, pá. Mas, para mim, a política é a essência da minha vida. Essência. A Adriana, minha mulher, mas não é possível, esse homem é louco. Mas não é. Você quer que eu diga uma coisa? Vamos imaginar que eu tirasse hoje aqui 100 milhões de reais na loteria. A única coisa que eu não deixaria é de ser secretário-geral do PP e continuar fazendo política em Ilhéus. Porque isso aqui me movimenta, gente. Isso aqui me anima.
Tá certo? Então, e isso eu já disse, na minha lápide. Ai, Diana, que conversa louca, entendeu? Eu digo, mas é isso. Não, eu já disse que eu quero. Já falei para João, inclusive. Aqui jaz um democrata, ou então um homem que amou a democracia. Tá certo? Porque esse princípio, entendeu, gente? Não sei se você viu a minha vinculação na televisão. Estamos saindo, o partido está saindo e eu saio sempre, ali, aqui da Bahia, etc. Eu tenho 25 segundos, como todo mundo tem, mas a palavra democracia está lá. Eu vi. Você viu? Vi. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. Em um momento que a democracia está tão sendo... Eu não vi, eu estou com dificuldade de assistir TV aberta. Aí, entendeu? É verdade aí. Eu estou com dificuldade de assistir fechada. Eu vou lhe mandar o videozinho. Quer dizer, mas eu falo no Porto Sul, falo no aeroporto internacional, que eu acho que é uma necessidade premente. Falo coisas rápidas, 25 segundos, irmão. Pam, mas lá está lá. Uhum. Fortalecer a única maneira, tá certo, da gente ter justiça social é em uma democracia. Na ditadura não existe isso. Eu tenho uma curiosidade. Eu falo demais, né, Vila? Não, você fala... Fala essencial. Eu tenho uma curiosidade pela experiência que o senhor tem, pelos mandatos que o senhor já passou. E o senhor falou agora, tem pouco tempo, que às vezes é preciso uma pausa, né? Eu não sei se o senhor vai querer responder, mas é uma curiosidade minha. O que o senhor acha? Como é que o senhor avalia, por exemplo, Marão, que acabou de sair do governo, lançando Bento, que teve uma votação pequena diante do mandato de Marão, ou seja, não foi um representante que marcou, foi bem pequena, não foi expressiva a votação, e agora sair como deputado. O que o senhor acha? Como é que o senhor avalia? Se o senhor acha que existe ou não um desgaste no nome de Marão, principalmente, focando em Ilhéus, óbvio, né? Porque ele pode estar em outras cidades, mas pensando aqui em Ilhéus, o que o senhor acha? O senhor acha correto da parte dele? Correto que eu digo, o senhor acha inteligente da parte dele nesse momento sair como deputado? Veja bem, eu não fujo às perguntas. Você veja que eu tenho tantos problemas no meu partido para resolver, entendeu? Mas não vou fugir. Eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem que pesar a realidade e as circunstâncias. Uhum. É inegável que Mário Alexandre, não é, foi prefeito de Ilhéus por 2 vezes, tem um recall. Uhum. É inegável isso, tá certo? Até pelo estilo dele, né? Bonachão, isso é indiscutível. E acaba o quê? Ele surfou em um momento, tá certo? De muitas obras do Estado aqui dentro, que acaba muitas vezes o cara acaba levando o crédito de muitas coisas, não é isso mesmo? Uhum. A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é ele ou a mulher? Então, começa por aí. Parece que está decidido que é ele. Essa é uma pergunta que só eles podem responder. Ele ou Suane. Não é verdade? Porque o sonho de Marão inicial era ele ser federal, ele estadual, isso morreu. Tá certo? Então, ele ou ela? Eu diria que ele matou. Ele matou. Eu acho que ele matou esse sonho. Ele mesmo. Ele mesmo. Com as escolhas, né? Eu vou deixar para você essa aí. Então, resultado. Resultado. Decidido isso, tá certo? É preciso agora fazer conta, gente. Porque ele fez a campanha de Suane com a máquina, com a força de ser prefeito de Ilhéus. Exatamente. Ninguém consegue o que ele conseguiu, mais de 40 mil votos fora de Ilhéus, só na conversa. Não é assim. Claro que tinha o prefeito de Ilhéus, mas a gente conhece a vida, né? Como ela é. Então a pergunta é, decidido qual será? Fazer as contas, olhar o cenário. Porque Marão não é mais um candidato para ter visibilidade, tem que ser para ganhar, ou não? Não é? Candidato para visibilidade, da história existe isso, mas Marão tem que ser, em tese, ele tem que formatar uma candidatura para ganhar. Ou então, dizer o seguinte, vamos supor aqui, deixa eu dar um descanso aqui, o meu nome, olha a hipótese. Eu já fiz isso, eu já preferi fazer isso. Mas também já preferi ser candidato. Então, entendeu? São circunstâncias de cada momento. Deixa eu dar um descanso em meu nome e daqui a 3 anos tem eleição de prefeito.
Ou então, E por isso que eu perguntei. ou então, e essa é edição muito pessoal, tá certo? Eu já tive situações em que eu decidi ser candidato e outras em que eu decidi não ser candidato, em situações desse tipo. Acho que cabe a ele e a ela, enfim, tá certo? Fazer uma análise bem feita, política e também uma análise eleitoral, não é? Política e eleitoral. A verdade é que ele não saiu bem com o governo nessa última eleição. E aí se discute que a culpa foi de A ou de B, não sei. Mas ficou um certo resquício de dificuldades entre ele e o governo. Sobretudo com o Jerônimo, né? Porque a gente Eles analisa... queriam que ele abrisse mão para apoiar a candidatura de Adélia. Exatamente. E a gente analisa que ele é um nome forte, é óbvio, foram 2 mandatos, ele tem uma representatividade muito grande, mas também existiu, ao meu ver, em pouco tempo que eu estou aqui em Ilhéus, um pouco de desgaste no nome dele, entendeu? E quando se fala da pausa, é justamente por isso. Será que seria mais interessante? E eu perguntei, falei para o senhor ficar à vontade de responder, porque às vezes talvez não seja tão adequado você falar de um outro candidato, que não é do seu partido, tudo isso. Entendeu? Com os cuidados que eu tenho nessa questão, eu acho que ele vai ter que fazer... É uma fazer opinião mesmo. Decidido, você disse que o nome é dele mesmo, é ele? Provavelmente seja mas já foi anunciado isso, eu não vi. Ainda não, mas provavelmente seja ele mesmo o candidato. Mário. Bem, então é isso aí, tem que fazer as contas, ver as bases que teve, se vai estar continuando a ter, tem que ver tudo, enxergar e fazer conta. Menos de 60 mil votos, ninguém deve ser candidato. Eu também não acho que Soane seria reeleita também, com o nome dela novamente, porque... Pois é. Mas ele sabe, espero que sabe, que faça o melhor. Jabes, muito obrigado, viu? Sua participação aqui no programa. Foi bom, gostei. Entendeu? Muito obrigado pela oportunidade. Sempre bom conversar com você, com a Aline, ver meu amigo Neto ali trabalhando direitinho. Um abraço muito grande, entendeu? Espero vir aqui no final do ano para dar um abraço no Natal, não é? Dezembro, acho que, não é? A gente conversar um pouquinho, sempre no final do ano. Vim lá, final do ano, queria ir, entendeu? Então é um prazer, gosto mesmo de estar aqui, gosto de vocês, entendeu? E nunca esqueçam isso, entendeu? Aqui está alguém que ama política, alguém que transformou a vida na dedicação à boa política. A política no sentido maior. Eu digo sempre, quando eu vejo esses caras aí, empresários, todos se envolvendo em política e acabam se acabando, como alguns casos aí, entendeu? Eu sempre fui político, tá certo? Minha vida é simples, todo mundo sabe. Vida simples, com dignidade, tá certo? Trabalhei para isso, mas a política tomou conta do meu coração, entendeu? E faço isso por causa... Sempre que vocês quiserem, um político por natureza pode saber que eu estou sempre presente porque faço isso com alegria. A Adriana diz assim, mas não é possível, não é possível. Não é... Adriana, é possível. É possível, sim. Eu não estou com você há 40 anos. É possível, né? Não estou com você há 40 anos e com alegria renovada permanentemente. Sério, permanentemente, alegria renovada permanentemente. Para o ano, eu completo 50 anos da primeira candidatura, Vila. 76, não é? 76, cinquentinha. E eu já vinha fazendo antes, né? Ninguém é vice sem antes estar fazendo, mas eu considero a partir da candidatura. Da primeira candidatura, completo 50 anos. Tá certo? E completo, sabe como? Vivo. É isso que eu gosto, não é? Vivo. Porque eu encontrei uma pessoa na rua, ontem o João encontrei uma pessoa na rua. Aí, Jabes, é candidato, rapaz, não, tá, eu fiz as contas, tal. Jabes, você não precisa de nada não, você se elege sem precisar de nada, rapaz. E eu disse, você tem razão, quem tá errado fui eu. Valeu, gente, obrigado bom dia para todos. Pelo presente prazer grande mesmo. Se vinham da região do Douro, eu gosto dos vinhos da região do Douro. Gosto, muito obrigado, viu? Depois até me deu um feedback, porque você tem gosto, você tem paladar. Obrigado, meu amigo. Bati um papo Quem gosta muito de vinho português é a Adriana, né? Né? Ela ama vinho português. Portugueses são bons. Alentejano, entendeu? Sempre. Obrigado. Boa sorte. Obrigado, valeu. Felicidade. Bati um papo com o ex-prefeito de Ilhéus, secretário-geral do Progressista da Bahia, Jabes Ribeiro. E aí, Fia, vamos nessa? Vamos nessa amanhã? Amanhã não, na segunda.